Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com cada um. Eu quero nessa semana que estamos iniciando um novo trimestre, todos os irmãos sabem que devido à necessidade de se fazer revisões nas lições, houve um pequeno atraso e por essa razão nós fazemos parte da comissão de revisão das lições futuras que os irmãos irão adquirir a partir desse trimestre que vem agora. Então, tendo em vista que da necessidade de se fazer revisões, então nós vamos estar estudando nesse trimestre aí a lição que nós já estudamos, inclusive no ano retrasado, se não me engano, foi a declaração de fé batista do sétimo dia. E nós vamos então fazer uma reprise dela, rever ela novamente com todos os irmãos. E como essa lição trata-se da declaração de fé, ela é muito importante de tempo em tempo a gente rever e para se intensificar um pouco mais, ou fortalecer um pouco mais o nosso vínculo de fé daquilo que defendemos como Batista do Sétimo Dia no Brasil e no mundo. Então, nesse trimestre nós vamos estar estudando essa lição, que seria a declaração de fé Batista do Sétimo Dia. Então, essa declaração de fé, ela é um esboço dos princípios defendidos pelos batistas do sétimo dia. São 13 pontos de suma importância para cada batista do sétimo dia, aonde quer que eles se encontrem. E esses 13 pontos ele vai nos unir como povo batista do sétimo dia. E como existem pontos que são considerados por nós, pela Igreja Batista do Sétimo Dia, pela conferência, enfim, desde que surgiu o Batismo do Sétimo Dia, no século XVI, eles vêm defendendo justamente esses princípios importantes, que é justamente princípios que têm uma clareza absoluta nas Escrituras. Então, para nós acreditamos que são pontos absolutos, não pode ser alterado, mudado, enquanto que existem pontos que são pontos secundários. Então, nós começamos a estudar essa lição justamente falando sobre a liberdade de consciência. Então, tem uma pergunta aqui nessa primeira lição que iremos estar estudando, que ela diz assim: para os primeiros batistas do sétimo dia, qual era a importância da liberdade de consciência e como era entendida? Então é interessante, porque lá no princípio, esses batistas do sétimo dia tiveram muita dificuldade para fazer esse esboço dessas doutrinas, desses pontos doutrinários que nós defendemos como batistas do sétimo dia. Eles tinham muita dificuldade de colocar para a igreja pontos de dogmático ou credo. Então é interessante, né? Diz aqui assim, na página 9 da nossa declaração de fé, depois os irmãos, acredito eu que todos têm esse exemplar em casa, e aqueles que não tiver, peça para nós que nós vamos então mandar em PDF, para que os irmãos possam acompanhar esse trimestre, porque ele é muito importante para nós todos rever esses princípios que nos unem como Batista do Sétimo Dia. Então, no princípio, a Igreja Batista do Sétimo Dia, reunindo então os pastores em conferência, eles tiveram dificuldade de aceitar. Eles achavam que a Bíblia é suficiente, não precisa fazer esboço de nada, é somente seguir as Escrituras Sagradas. Então, no princípio, o não credo. Então diz assim: por conta da história, os batistas do sétimo dia sempre foram muito reticentes a qualquer declaração de fé que tivesse teor de credo. Não há nas nossas igrejas um credo, ou seja, uma lista do que pode crer ou fazer, do que se pode e do que se não pode. Ao se tornar membro, ninguém recebe uma cartilha ou lista
de faça e não faça. Pelo contrário, os membros são incentivados a livremente estudar as Escrituras sob a ação do Espírito Santo e a buscarem viver de acordo com os seus ensinos. É interessante ressaltar que nenhuma declaração de fé foi encontrada na mais antiga Igreja Batista do Sétimo Dia de Millward, em Inglaterra, em 1650. Da mesma maneira, não houve declaração de fé para os primeiros batistas do Sétimo Dia na América, em Newport, Estados Unidos, em 1671. Somente em 1885 foi adotada uma exposição de sentimentos e doutrinas da denominação. Mesmo assim, tal escrito não foi adotado como uma forma ou força controladora, tratava-se apenas de uma exposição dos pontos de vista defendidos pela denominação. A listagem deu origem a uma declaração de fé, adotada em 1937. Num esforço contínuo de simplificar, clarificar e verificar os pilares da fé batista do sétimo dia, para futuras gerações, a Federação Mundial Batista do Sétimo Dia criou uma declaração de fé. Em 1991, respondendo a uma crescente diversidade religiosa, num ampliado contexto global, tal documento tem servido de base para que cada conferência em cada país dirija-se à declaração. Então, o primeiro ponto aqui que foi abordado foi a liberdade de consciência, em que essas declarações de fé são um ponto em que nós temos que pensar igual, ou seja, ela é muito claro, não tem como a gente pensar, a Igreja Batista do Sétimo Dia aqui em Joinville, ela crê dessa forma, em Curitiba crê de forma diferente, no Norte de forma diferente, no Nordeste diferente, aqui no Brasil é de uma forma, nos Estados Unidos de outra forma, não. Esses pontos que nós vamos estar estudando aqui, ele nos une como Batista do Sétimo Dia, nesses pensamentos doutrinários no mundo todo. Então, quando se chegar numa Igreja Batista do Sétimo Dia, em qualquer lugar no mundo, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros países, você vai encontrar eles defendendo esses mesmos princípios. Aí, alguns podem assim questionar, mas em algum lugar tem algumas crenças assim que não são crenças secundárias, são pontos que não são fundamentais. Então, dentro da liberdade de consciência, nós temos a liberdade sim de decidir administrativamente. A igreja ela tem então como um regime congregacional. Então cada igreja ela tem liberdade em alguns pontos que não são ponto essencial ou fundamental. Nos pontos secundários nós podemos sim pensar de forma diferente. A forma da administração, a liturgia da igreja, o que come, o que bebe, como veste, enfim, essas questões para nós ela é considerada secundária. Certo? Então, é interessante que a liberdade de consciência ela tem justamente uma ênfase muito grande, muito forte nas Escrituras Sagradas, e é interessante o que Jesus diz no livro de João, capítulo 8, 32 e o 36, quando ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando justamente para um povo judeu, e esse povo judeu estava subjugado justamente ao poder romano daquela época dominante, mas Jesus não estava falando propriamente desse poder humano, ele estava falando que essas pessoas estavam escravas dos seus próprios pecados. E aí o texto diz: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão se libertar, porque a verdade ela tem justamente como fundamento, como base, libertar as pessoas dos conceitos supersticiosos, dos pecados que as pessoas cometem. Muitas vezes a pessoa está atrelado a uma certa organização e se torna escravo daquela organização. E por essa razão, através da palavra de Deus, nós somos livres. E no versículo 36, Jesus enfatiza dizendo assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seis livres. Então essa liberdade que Ele nos dá é justamente de poder, sob a direção agora do Espírito Santo, libertar do pecado e agora, sendo servo de Deus, viver uma vida
sob a direção do Espírito Santo, para poder perscrutar, ou buscar, ou conhecer, aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras Sagradas para a melhor aplicação, ou seja, para o crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento na vida cristã. Então, o apóstolo Paulo ele diz assim que, porque nele, no Senhor Jesus, em Deus, nos é revelado de fé em fé, para que haja esse progresso, a vereda do justo, como diz lá o provérbio, ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, por que nós não aceitamos um credo? Porque o credo ele vai bitolar, ele vai escravizar a pessoa não tem liberdade de pensar de forma diferente. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo aqui de algumas igrejas que têm os seus dogmas. Então, para eles, na igreja que eles determinam que os seus membros não podem andar de bicicleta. Enfim, e cada uma dessas denominações, ela acaba criando uma cartilha, que são credos, em que as pessoas se atrelam a esses credos e muitas vezes esquecem que isso não tem fundamento das Escrituras Sagradas. Então, para nós, o que é importante é o que assim diz o Senhor. Isso é importante para nós. Então, os primeiros batistas do sétimo dia, quando eles se reuniam para poder deliberar, ou pensar, analisar, para criar uma declaração de fé, que é esse esboço que nós temos aqui, eles tinham muita dificuldade. Porque se nós temos a Escritura e ela é a regra de fé e prática, por que então ter que ter uma lista de crenças, de ensinos? Isso pode, isso não pode, aquilo é permitido, isso não é permitido. Nós precisamos estar voltados às Escrituras Sagradas e por meio das Escrituras Sagradas, com certeza, Deus vai estar nos revelando dia após dia e há um crescimento, então, no sentido de não estar escravizado diante de conceitos filosóficos humanos. Então, essa liberdade que Deus nos dá, essa liberdade de consciência, não é para nós fazermos o que a gente bem entende, o que a gente bem quer, ou ser levado para praticar coisas fora dos padrões, fora da vontade de Deus. Muito pelo contrário. A liberdade é para que a gente tenha esse livre acesso à graça de Deus por meio das Escrituras Sagradas, e a gente poder então analisar as Escrituras, pedindo a direção de Deus para que Deus nos ilumine a entendermos e crescermos, evoluirmos espiritualmente. E é interessante que a revelação de Deus ela sempre foi gradativa. Desde o início, desde a queda do homem, essa revelação ela foi gradativamente, de uma forma progressiva, até chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, essa revelação que ela se tornou muito mais ampla, ela nós como agora parte integrante da igreja, como corpo de Cristo aqui na Terra, nós temos a necessidade, sem dúvida alguma, de buscar nos aprofundar mais a respeito desse grande mistério que é o próprio Senhor Jesus, que foi oculto nos tempos outrora no passado e que foi revelado para nós. Então o Espírito Santo tem a função de estar por meio das Escrituras nos ampliando os nossos conhecimentos dentro da vontade de Deus, para que a nossa forma de ver as Escrituras não seja apenas material, física, mas seja espiritual. Então diz a palavra de Deus que o homem natural, ele, por mais que ele conheça as Escrituras, não tem discernimento justamente da vontade de Deus. E isso é importante para nós, porque dentro dessa liberdade de consciência, nós podemos expandir, crescer, evoluir. Eu gostei de um exemplo que eu ouvi uma vez. Existe crente que ele é comparado com o repolho. O repolho, ele nasce e ele nasce aberto, suas folhas abertas, mas com o tempo ele vai formando, ele vai até que ele vai fechando, então ele se fecha completamente, enquanto que a rosa, ela nasce fechada, e ela vai ao longo do tempo enquanto ela vai chegando o tempo dela trazer a sua beleza, que é a sua flor, ela se abre,
Então o verdadeiro cristão ele tem que ser como uma rosa. Ele vai cada dia mais abrindo-se para ter um maior conhecimento da vontade de Deus, e para que isso aconteça, a Escritura é a base fundamental para esse crescimento. Então, irmãos, nós vamos estar nesse trimestre estudando essa declaração de fé. Eu quero aqui fazer um apelo a todos os irmãos para que aqueles que de repente guardaram, busquem encontrar. Eu sei que todos os irmãos aqui em Joinville têm essa lição, que é esse manual de declaração de fé nossa, para que a gente possa então estar acompanhando. E eu tenho plena certeza que isso vai nos ajudar mais a intensificar melhor, clarear um pouco mais melhor a nossa fé, aquilo que cremos como batismo do sétimo dia. Sempre tenho dito, ser batismo do sétimo dia é um grande desafio, mas tem um slogan que nós sempre apresentava em algumas ocasiões, batismo do sétimo dia, um povo feliz. Feliz justamente porque ele não está atrelado a uma placa religiosa, a uma organização, você tem que fazer isso, aquilo. Se você há uma fiscalização por parte da organização, o que você faz, você deixa fazer. Não, você tem que ter uma consciência tranquila em que a responsabilidade nossa como povo de Deus, como povo da Bíblia, é com Deus. Nós temos uma responsabilidade diretamente com Deus, por meio da sua palavra. Então isso é importante. Isso nos faz justamente um povo diferente. Nós não estamos atrelados a pensamento de homem algum. Hoje, qualquer ser humano que surgir sobre a terra, ele pode ser um grande servo de Deus. Não passa disso. A nossa fé está fundamentada sobre os ensinos dos profetas, os ensinos dos apóstolos, e como base fundamental, como pedra fundamental da nossa fé, Cristo. Então, isso não pode jamais fugir da nossa mente, não importa quem é o líder que esteja à frente. Mas importa que o nosso relacionamento deve ser por meio das Escrituras Sagradas, diretamente com Deus. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo sempre vai nos intensificar, nos ajudar, nos fortalecer nessa compreensão para que haja crescimento na nossa visão, na nossa vida espiritual. Então que Deus abençoe, que todos tenham uma ótima semana na presença de nosso Deus, sob a direção, sob os cuidados do Todo-Poderoso. Quero nesse momento estar orando. Santo, eterno Deus, nosso bondoso Pai, nesse momento dirijo a Ti, em primeiro lugar para agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, como povo batismo do sétimo dia, estarmos nesse trimestre, desse último trimestre desse ano, estar aí unido em busca justamente de um entendimento melhor e maior da nossa declaração de fé, desses pontos fundamentais que nos unem, não somente aqui em Joinville, aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Que esses pontos, Senhor, sejam intensificados, seja clareado, e que haja um fortalecimento maior no nosso entendimento para vivermos efetivamente essa liberdade de consciência com toda a sua essência. Que jamais sejamos escravos de ninguém. Nós somos servos do Senhor e por isso queremos, ó Pai, submeter sempre ao seu senhorio e queremos que o Espírito Santo nos conduza sempre ao entendimento da Tua vontade para a honra e para a glória do Teu nome. Tua palavra nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que fique com cada um dos irmãos, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja cada um dos teus filhos, Senhor, aonde quer que eles estejam, e que também estejam sob os teus cuidados, sob a tua proteção, e que o Senhor lhes conceda também uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Eu vou estar durante esse trimestre acompanhando e quero também estar aí postando alguns vídeos com relação a esses pontos que são importantes para a nossa unidade de fé cristã. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.